Tomás de Aquino, ou Boi Mudo, foi um filósofo e doutor da igreja, uma pessoa mais próxima de Deus no cristianismo. Dominicano que nasceu em 1225 em Roca Seca, Lácio, no reino da Sicília, Itália. Seu pai, Landulfo Aquino, foi um cavaleiro da era medieval, já sua mãe, Teodora, Condessa de Tiano. Seus irmãos eram 7, eu não vou falar aqui o nome de todos, porque senão vai virar uma série. Enquanto o resto da família se dedicou à carreira militar, seus pais queriam que Tomás seguisse o exemplo do seu irmão, que era abade do mosteiro Benedito. Uma carreira perfeitamente normal para o filho mais novo de uma família nobre como a de Aquino. Uma curiosidade que eu não poderia deixar de trazer aqui é que, antes do nascimento de Tomás de Aquino, um eremita compartilhou uma previsão com sua mãe, prevendo que seu filho entraria para a Ordem dos Pregadores, se tornando um grande aprendiz e alcançaria inigualável santidade. Com apenas 5 anos de idade, começou a estudar em Monte Cassino, mas, depois de um conflito militar entre o imperador Frederico II e o Papa Gregório IX, chegou à abadia no início de 1239. Landulfo e Teodora matricularam o pequeno Tomás no Studio Generale, universidade recém-criada por Frederico II, em Nápoles. Foi lá provavelmente que Tomás foi introduzido aos estudos de Aristóteles, Averroes e Maimônides, importantes influências para sua filosofia teológica. Lá, ele também se aprofundou em aritmética, geometria, astronomia e música, com seu professor Pedro da Iberne. Durante seus estudos em Nápoles, Tomás acabou sob a influência de João, de São Juliano, um pregador dominicano que era parte do grande esforço empreendido pela Ordem dos Pregadores para recrutar seguidores. Finalmente, aos 19, Tomás de Aquino resolveu se juntar à ordem, o que não agradou à família. Uma tentativa de impedir que Teodora influenciasse a escolha de Tomás, os dominicanos arranjaram para que ele se mudasse para Roma e de lá para Paris. Porém, durante a viagem para Roma, seguindo as instruções de Teodora, seus irmãos o capturaram quando ele bebia num riacho e levaram de volta para seus pais no castelo de Monte San Giovanni. Durante a tentativa de fazê-lo mudar de ideia, prenderam durante 1 ano nos castelos da família, em Roca Seca e Monte San Giovanni. Mas isso não teve efeito algum sobre Tomás de Aquino. Preocupações políticas impediram que o Papa interviesse em defesa dele, o que aumentou significativamente o tempo de sua prisão. Enquanto ele estava preso, ensinou suas irmãs e escreveu a seus irmãos dominicanos, bem no estilo Beira-Mar mesmo. Foi justamente nessa época que aconteceu uma das histórias mais impressionantes e famosas de Tomás de Aquino, onde 2 de seus irmãos se juntaram e contrataram uma prostituta para seduzi-lo. Tomás, no auge dos seus 19 anos, resiste, expulsando a prostituta com um ferro em brasa e, de acordo com a história, horas mais tarde lhe apareceram 2 anjos, dizendo: "Eu te dou força porque resistisse em se manter no celibato." Celibato, para quem não sabe, é manter-se solteiro. Aqui nós já vemos que o cara não era qualquer um mesmo, não era qualquer um realmente. Aos 19 anos tinha a inteligência e a força de vontade para resistir aos seus instintos humanos, não é para qualquer um, né? O cara realmente tinha que ser muito brabo. Voltando à história da vida de Tomás de Aquino, em 1244, percebendo que todas as suas tentativas de dissuadir Tomás fracassaram, Teodora tentou salvar a dignidade da família e arranjou para que ele escapasse durante a noite pela janela. Ela acreditava que uma fuga secreta da prisão era menos prejudicial que uma rendição aberta aos dominicanos. Tomás seguiu primeiro para Nápoles e depois para Roma, onde se encontrou com João de Wischausen. Acho que tá certo, né? E o mestre-geral da Ordem dos Pregadores. Em 1245, Tomás foi enviado para estudar na Faculdade das Artes da Universidade de Paris, onde é muito provável que ele tenha encontrado o estudioso dominicano Alberto Magno, que seria depois proclamado doutor da igreja, assim como Aquino, que era na época o catedrático da cadeira de teologia do Colégio de Santiago em Paris. Quando Alberto foi enviado por seus superiores para ensinar no novo estudo general em Colônia, em 1248, Tomás foi junto. Agora você imagina, um cara foda, tipo, sei lá, Gabigol do futebol, professor, era o Alberto Magno, e Tomás estava junto com ele. Inclusive foi ele quem nomeou o relutante Tomás Magister Steditium. Por ser calado e não falar muito, alguns dos companheiros de Tomás acreditavam que ele era devagar, entre aspas. Algo que Alberto, seu professor, rebateu profeticamente dizendo, abre aspas, "Vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina ele produzirá um dia um mugido tal que será ouvido pelo mundo afora." Fecha aspas. Não, se o cara fala isso pra mim, tchau. Ó, isso aqui é só o começo. É só o começo
da vida do cara. Nessa colônia, Tomás era professor-aprendiz, ensinando sobre o Antigo Testamento e escrevendo sobre Isaías, Jeremias e Lamentações. Em 1252 se tornou bacharel das sentenças. Durante seu mestrado fez um comentário sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Na primeira de suas 4 sínteses teológicas, Tomás compôs um enorme comentário sobre elas, chamado Comentário sobre as Sentenças. Além de suas obras de seu mestrado, Tomás escreveu ainda sobre o ser e a essência para seus companheiros dominicanos em Paris. Eu não vou falar de todas as suas obras e por todas as universidades e conventos por onde Tomás de Aquino passou, porque realmente eu não tenho tempo para isso. Se liga no tanto de obras, comentários e documentos dele. O cara simplesmente foi uma das pessoas que mais produziram aqui na Terra, sem sombra de dúvidas. Sendo que só na sua obra mais famosa, que é a Suma Teológica, mais de 4.800 páginas e 1,5 milhão de palavras. 1,5 milhão de palavras. 4.800 páginas. Isso dá 6 vezes a Bíblia? 6 vezes a Bíblia. Acho que é isso. O cara realmente era um gênio. Para vocês terem uma ideia da genialidade dele, além de suas obras e tudo que eu mostrei aqui, ele também tem músicas, hinos eucarísticos que estão presentes na igreja até os dias de hoje. Isso tudo em menos de 50 anos de vida. Em menos de meio século de vida. O cara fez isso tudo. Não viveu também, né? Tô zoando. Viveu, claro que ele viveu fazendo o que ele gostava. Escola filosófica. Escolástica. Na criação da filosofia, Tomás de Aquino teve uma grande influência de Aristóteles, Maimonides e Averroes, como eu disse anteriormente. Mas afinal, o que é escolástica? Escolástica tem como principal objetivo conciliar fé e razão, duas vias que eram opostas na era medieval. Era de Tomás de Aquino. Para você ter uma ideia, filósofos, cientistas, alquimistas, tudo que fossem contra o ponto de vista da igreja ou algo do tipo, sofriam perseguições, tortura e até a morte. Tomás de Aquino foi um dos primeiros a trazer a filosofia escolástica, de que não só é possível, mas também inevitável não desenvolver os dois lados. Para Tomás, as duas se completam, sendo o desenvolvimento da fé necessária para o entendimento das causas primeiras e a razão das causas das coisas. Isso fica ainda mais claro nas 5 vias de Tomás de Aquino. Na principal obra de Tomás de Aquino estão as 5 vias, que explicam como ele chegou à ideia de que existe um ser maior que tudo, que seria Deus. Vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais de cada uma delas. Número 1. Movimento. Tudo que se move tem que ter um primeiro movente, o que nos leva a pensar que tem um ser que movimenta sem ser movimentado. Se pararmos para olhar para o universo, planetas, galáxias, rios, nuvens, tudo tem um movimento. Só que para isso tudo ser movimentado, tem que existir alguém que movimente sem ser movimentado. Do contrário, teríamos uma regressão infinita. Um exemplo bem simples disso é o carro. Ele se movimenta, só que para isso ele precisa do combustível, de um combustível específico. Número 2. Causa eficiente. Essa é quase que a mesma coisa da primeira. Tudo tem uma causa eficiente, então essa é uma regressão infinita, o que nos leva a pensar que existe um ser que causa sem ser causado. Número 3. Possível e necessário. Tudo tem um criador, todos os objetos, animais, tudo que nós olhamos à nossa volta tem um criador, até mesmo nós mesmos. Se tudo tem um criador, temos que regredir a esse criador, mas essa regressão seria infinita. Por exemplo, se o mundo tem um criador, o criador do mundo tem um criador, e o criador do mundo tem um criador, e o criador do mundo que tem um criador do mundo, e assim infinitamente. Ou seja, tem alguma coisa de errado nisso. Tem que ter alguém que criou sem ser criado. Número 4. Graus que se encontram nas coisas. Pra gente dizer que alguém é sábio, precisa existir um grau máximo de sabedoria, porque senão a gente não teria um parâmetro para dizer que alguém é mais ou menos sábio, mais ou menos belo, mais ou menos puro. Tá, mas qual é o grau máximo? Deus. Já a última das vias, que é a quinta, governo das coisas, tudo tem um propósito ou causa final, assim como a flecha que não tem inteligência, é inanimada, mas pode ser direcionada a um objeto por um arqueiro. Se tudo tem sua finalidade, até mesmo as menores bactérias, isso nos leva a crer que algo definiu esse propósito, o propósito de cada coisa no universo, como o arqueiro que decide onde ele quer que a flecha vá. Quem é esse arqueiro? Quem nunca se perguntou por que nós existimos? Por que o universo se expande? Por que o mundo gira? Por que a gravidade existe? Observando o mundo sensível, Tomás acha uma explicação lógica para crermos em Deus. Aqui eu estou tentando resumir ao máximo para o vídeo não ficar muito longo e para que vocês entendam em poucas palavras. Acho que deu para entender o que ele quis passar para nós. Tomás tenta e acha uma resposta para a fé observando o mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos, o mundo físico. Usando a razão para chegar a uma resposta que todos querem saber e mostrando para todos que a fé e a razão não são opostas e sim
inseparáveis. O cara chegou ao pico máximo da explicação da vida terrena e da metafísica. É por isso e outras coisas que eu acredito que Tomás é um dos caras mais extraordinários que passaram aqui pela Terra. Em sua obra De Veritate, Tomás de Aquino fala sobre outra coisa que todo mundo deveria saber, que é sobre a capacidade intelectual e o nosso tempo de estudos. Em 4 pontos ele fala: primeiro, o conhecimento é muito trabalhoso, muito laborioso, devido à sua profundeza e caráter abstrato. Ou seja, conhecer a verdade requer muito esforço e dedicação. Se você não se esforçar, não correr atrás, não for atrás da sabedoria, ela não vai vir até você. Número 2. Na juventude, o intelecto humano ou inteligência não se encontram suficientemente desenvolvidos. Aquele quis dizer que quando somos jovens, não temos informações suficientes, vocabulário e inteligência para entender o que os filósofos querem nos passar com seus livros. Por isso que na escola ninguém entende filosofia, acha chato, não quer estudar e acaba criando aversão a ela. Há pessoas até que dizem que não éramos para ter aulas de filosofia na escola justamente por isso. Não chegamos no nível ali do entendimento para entender o que os filósofos querem dizer pra gente. Número 3. Entender a verdade requer muitos conhecimentos e nós só adquirimos esses conhecimentos com o tempo, estudando, vivendo, vendo, sentindo, conversando, fazendo as coisas realmente, entendendo como cada coisa funciona, como as pessoas agem, como o mundo funciona. Número 4. Essa é a mais braba de todas, porque a luta pela existência e o cuidado com as coisas externas absorvem a maior parte do tempo e da energia humana. Esse cara realmente era foda. O cara me fala que a luta pela existência e o cuidado com as coisas externas levam o nosso tempo e nós não temos tempo para ver o que realmente é importante. A sabedoria, o entendimento, a parte que deixaria sua vida mais bela de verdade. Como disse Alberto Magno, o boi mudo mugiu alto de verdade. Eu não precisaria falar mais nada, mas antes de finalizar o vídeo eu deixo com vocês a oração de São Tomás de Aquino. Não sei se vocês perceberam, eu não chamei ele durante momento algum do vídeo de santo, mas agora eu preciso chamar, eu posso chamar, porque vocês já entenderam o que o cara foi, o que o cara fez, o que ele contribuiu para a filosofia. Só um santo poderia fazer. Fiquem com a oração. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirasse as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuísse o universo com encantadora harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria. Difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender e a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me no começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e renais pelos séculos dos séculos. Amém. Tem outro momento da vida de Tomás de Aquino que eu não poderia deixar passar aqui, que é quando o advogado diabo de seu processo de canonização argumentou que não haviam milagres em seu nome, um dos cardeais respondeu: Tote Miraculius Quod Arculis. Tantos milagres quanto artigos, uma referência à quantidade de artigos na sua Suma Teológica. Milhares. 50 anos depois de sua morte, em 18 de julho de 1323, João XII, Papa em Avignon, declarou Tomás de Aquino santo. Eu vou deixar para vocês verem o tanto de obra que ele fez, todas as obras que ele fez e algumas que são atribuídas a ele. Esse foi um resumo da vida de um dos maiores filósofos da história. Se você gostou, mais do que nunca, considere se inscrever no canal, deixa seu like, se inscreve e comenta. Comenta aqui embaixo o que você achou da história dele e principalmente se você gostou. Além de ajudar o canal, você vai estar ajudando outras pessoas a descobrirem o nosso trabalho, o meu trabalho, e saberem da história desse cara.